Fiz besteira, caiu. E eu não sei mais como prender o negócio. Assim. Olá, então, senhores, bom dia a todos, olá, né? Mas chegando aí, te liga. Eu tinha mostrado para vocês há um tempo atrás, né? Mas a gente fica meio depressivo nessas horas pré-prova. E aí, muito depressivo, não te esquece, tá? Tu vai ganhar em março desse ano, que tu vai passar, né? E aí, para você que está aqui, para você que está em casa, tá? Pensa nessa carteirinha, nessa mãe que vai te receber a partir de março desse ano. Então, eu sei que agora a gente acorda já irritado, tá um calor do cacete, tu já fica completamente irritado, pelo menos eu, né? Mas sempre quando tu pensar isso, pensa que tu tá entrando daqui a pouco na Universidade Federal e tudo vai valer a pena. Bonitos, olha só, o que eu tenho de bom para nós, tá? Porque sabendo que a gente vai ganhar mais um dia, né? A gente vai ganhar mais uma semana. Na próxima semana, quem é da manhã, vai ter mais semana de aula de Química e História. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? Nós vamos ver o pós-Primeira Guerra Mundial, que é onde eu acabei na aula passada, a Idade Contemporânea. Nós vamos até mais ou menos a Guerra Fria. E aí, na semana que vem, eu falo de Guerra Fria, descolonização da África e da Ásia, Israel, Palestina, ditaduras sul-americanas, e tio Demétrios já está vendo com vocês o pós-Guerra Fria ou pós-União Soviética. Então, a aula de hoje, vamos avançar, vamos lá, alegria, alegria, olha só. O que nós temos de bom? Fernando, o que eu vi contigo lá passada? Começou a ver comigo idade contemporânea. Fernando, em 15 questões, onde é que apareceu idade contemporânea em 2022? Para quem olhou a prova de 2022, apareceu idade contemporânea a partir da questão número 6. O que era a questão número 6? Era Brasil, Brasil Império. Não sei se Brasil Império é a idade contemporânea. Segundo Brasil República, também é a idade contemporânea. Claro que aqui, bonitos, falando da perspectiva da história geral, a minha aula. Prof. Davi fala contigo de Brasil. O que nós vamos ver agora? Primeira coisa, que vi contigo no final da aula passada, a Primeira Guerra Mundial. É, né? Tá a Primeira Guerra Mundial é isso ou não? Tem, né? Falei, então tá. É um monte de turma, a gente se esquece. Mas olha só, período entre guerras. Vamos rever agora isso aqui, que é bem importante para a sua prova. O que caiu de século XX, da primeira parte do século XX, na prova de 2022? Caiu os Estados Unidos, na última vestibular. Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso foi a URGS 2022. Para 2023, dá uma lembrada no período entre guerras. Olha o nome, né? Que vai entre 18, o fim da Primeira Guerra Mundial, e 39, o início da Segunda. Fernando, quantos assuntos tem que manjar aqui? 3. Se tu quiser, 4. Se pensar que a Guerra Civil Espanhola é um assunto à parte. Mas, basicamente, 3 grandes assuntos, vamos dividir em bloco aqui. Vou revisar contigo, dar uma lembrança sobre a Revolução Russa, que tem pouca tendência na prova, caiu em 2006, e eu me lembro que pós-2006 a gente falava, vai cair, vai cair, vai cair. Demorou 11 anos para cair, caiu em 2017, porque era o centenário da Revolução Russa. Depois de 2017, nunca mais. Então é difícil aparecer esse assunto, mas vamos rever alguma coisinha aqui. Depois, óbvio... É complexo. Depois vamos ver a crise de 29. Lembra lá, né, o Titanic, como é que o noivo bandido morre lá no filme, né? O noivo bandido fica vivo. Como é que ele morre? Porque a velha conta que ele meteu um tiro na boca, né? Se matou. Crise de 29, sempre um assunto importante. A pior crise, pelo menos no século XX, do capitalismo. Ah, mas 86 também teve crise do capitalismo. Ah, 97, a moratória russa também teve crise do capitalismo. Mas essa aqui é a pior do século XX do capitalismo. E depois, bonitos, vamos rever aqui o nazifascismo. Aí aqui dentro, tu pode achar que a Guerra Civil Espanhola é um assunto à parte, ou podemos ver a Guerra Civil Espanhola dentro de nazifascismo. Então, o primeiro painel, só isso aqui hoje? Claro que não. Nós vamos avançar a Segunda Guerra Mundial lá dentro.
Embora a Segunda Guerra Mundial não é uma grande tendência nas provas, mas falarei de Segunda Guerra Mundial também. Vamos rever então. Fernando, aparece lá na questão número 11 da prova, dia 14 de janeiro. Tá chegando, né? 14 de janeiro, aparece lá na prova. Revolução Russa. O que é bom eu me lembrar? Pelo menos 3 coisas. Pelo menos 3 coisas. Pouco aparece, mas guarde, lembre, pelo menos 3 tópicos. Quem é que mandava na Rússia antes da Revolução? Antes de fevereiro, teve 2 revoluções. Mas pensa em fevereiro. Antes de fevereiro de 17, lembra o tal do czarismo. Quem é que foi tirado do poder pela Revolução Russa? O czarismo, o czar, o rei, o imperador, o monarca absolutista. Se aparecer isso aqui na prova, isso foi retirado pela Revolução Russa, o chamado czarismo. Repetindo, tem a ver com o César. Repetindo não, né? Primeira vez hoje. O César, o imperador, diziam que São Petersburgo era a terceira Roma. A primeira Roma, a segunda Roma, Constantinopla, a capital do Império Bizantino, a terceira Roma era a capital do Império Russo Czarista, São Petersburgo. Quem é que a Revolução Inglesa tirou do poder? Bom rever, né? A Revolução Inglesa é a Idade Moderna. A dinastia Stuart. Quem é que a Revolução Francesa, no 18, tirou do poder? Os Bourbon. Quem é que a Revolução Russa tirou do poder? Era a família Romanov, mas guarde mais esse termo que era o sistema político que se chamava. A família Romanov mais o czarismo. Aí, bom, pois bem, mas Fernando, quem é que lidera essa luta contra o czarismo, contra a monarquia absolutista russa? Quem é que lidera, especialmente em outubro de 17? Vou deixar fevereiro agora, está em outubro. Outubro de 17 é o principal. Não te esquece de um lado dos sovietes, que era uma coisa, e depois os bolcheviques, que eram outra. Ah, mas vai ter o MET. Vai ter o MET. Mas, a priori, eles eram coisas diferentes. Os sovietes e os bolcheviques. Repetindo, aqui é pensando outubro de 17. Teve 2 revoluções russas, em fevereiro e outubro. Mas aqui é outubro. Quem é que lidera outubro? Os sovietes e os bolcheviques. Ah, mas tu disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. O que eram os sovietes? Os sovietes eram um lugar. Os conselhos, os sovietes, os conselhos, os sovietes, eram um lugar. O que eram os bolcheviques? Era um grupo político. Uma facção política para alguns. Um grupo político. Os bolcheviques, um grupo político. Os sovietes, um lugar. Ah, por que uma hora a história deles vai se cruzar, por exemplo, ali em 17, especialmente em outubro de 17? O que o grande líder dos bolcheviques da época, Lenin, vai dizer? Guarde esse nome pelo menos, tá? Ah, tem o Nicolau II, tem o Lenin. O Lenin vai estar aqui, né? Tem o Trotsky, tem o Stalin, tem, mas pelo menos lembro do Lenin, tá? E que o Lenin, que era o líder dos bolcheviques, vai dizer? Olha, a gente falando aqui entre nós, não ajuda porra nenhuma, tá? A população russa não sabe nada. A gente falando entre nós. Agora, se nós bolcheviques entrarmos dentro dos sovietes, se nós bolcheviques ganharmos cadeiras dentro dos sovietes, que era um lugar, uma assembleia, nós vamos ser ouvidos. Tem que ter a famosa frase de Lenin, todo o poder aos sovietes. Por que todo o poder aos sovietes? Porque era uma ideia dos bolcheviques conseguirem fazer a revolução dentro dos sovietes. Na prova de 2006, na URGS, que era um VOF, apareceu os sovietes, o núcleo propulsor da revolução. Sim, o núcleo propulsor, por quê? Porque os bolcheviques vão entrar aqui dentro para conseguir vencer e conseguir tomar o poder em outubro de 17, tá? Muito bem, aí avança. Fernando Lenin assume. Sim, mas morre muito cedo, tá? Tem um derrame, morre em janeiro de 24. Aí quem é que vai assumir a União Soviética? A União Soviética é de 22, não é de 17. Mas quem é que assume a União Soviética a partir de 24? Não te esquece de Stalin, e aí o stalinismo. Se aparecer stalinismo na prova, tá? Ah, porque na URGS é todo mundo comunista. Tem bastante. Mas não vai passar pano, tá, senhores? A prova sempre quando traz isso aqui, é óbvio que isso aqui foi uma ditadura, tá? Qualquer historiador sério, apesar que tem alguns youtubers aí que querem rever as coisas, youtubers de esquerda, tá? Mas qualquer prova séria vai aparecer como uma ditadura. Ah, foi totalitária? Aí é um debate interessante, tá? Se chegou no nível do totalitarismo ou não. Mas ditadura foi. A prova da URGS, sempre quando aparece, é para criticar, tá? Foi uma ditadura porque era um partido único.
O totalitarismo é uma ditadura exacerbada. O totalitarismo é uma ditadura elevada ao cubo. Essa seria a diferença. Aqui foi ditadura? Com certeza. Foi totalitária? É um debate interessante. Para Hannah Arendt, tem o livro Origens do Totalitarismo, que até já caiu em 2 Enems. Para Hannah Arendt, seria totalitário. Chegou nesse nível. Ficou tão insuportável. Para outros autores, como Eric Hobsbawm, não chegou nesse nível. A prova da URGS prefere Eric Hobsbawm. Ah, porque quer passar pano no Stalin? Claro que não, tá aqui, ditadura. Tá? Mas não teria chegado, segundo alguns historiadores, no nível de totalitarismo. Mas ditadura foi. Por quê? Porque o que se dizia no início da Revolução, senhores? Vamos fazer a democracia dos sovietes, a democracia dos conselhos. Dizia Lenin, por que a gente tem que copiar o iluminismo? John Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Não pode ter uma democracia diferente? Essa pode ter, os sovietes. Só que o que Stalin fez? Stalin subordinou os sovietes ao Partido Comunista. Então, como os sovietes ficaram silenciados, por isso era uma ditadura. Então, Revolução Russa, guarda isso aqui. Pula, crise de 29. Quando? 29, né? A pior crise do capitalismo. Pelo menos no século XX, bonitos. A pior crise do capitalismo. Isso aqui é uma aula de revisão, né? É um curso de revisão. O que tem que manjar? A causa principal. Não foi a quebra da Bolsa. Não foi a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa é mais um sintoma. A febre. A quebra da Bolsa era a febre. Mas a causa, lembra? A superprodução. A superprodução de mercadorias. Se produziu demais e não tinha para quem vender. Tem estoque. Se tem estoque muito tempo, dá crise, porque o preço diminui. Ah, para mim, em crise, eu penso em prateleira do supermercado vazia. Pode ser. Esqueci minha água em outro lugar. Tá, vai sem água. Eu penso em crise econômica, Fernando. Eu penso em prateleira do supermercado vazia. Nem sempre, né? Nem sempre. Aqui, tu vai ter uma crise de superprodução. Tá sobrando mercadoria. Mas como é que pode gerar crise? Porque tem estoque. Tendo estoque, sobra produto, o preço tende a diminuir. Como é que ficam os empresários? Putos, porque o preço está diminuindo das mercadorias. Então, a superprodução de mercadorias é a grande causa didática, tá? A conversa aqui é mais complexa, tá? Mas para a prova de vestibular de ensino médio, essa é a grande causa. Aí, só para fazer uma lembrança, tá? História do Brasil não sou eu que vejo aqui com vocês, mas qual foi o reflexo disso aqui no Brasil? A prova da URGS gosta, tá? De conectar a história geral e história do Brasil, por exemplo, nisso aqui. O que estava tendo no Brasil em 1929? Primeira República, República Velha, República Oligárquica, ou República do Café com Leite. Era o último ano, né? Eu sei que o Vargas vai vir lá em 30. A partir de outubro de 30 tem a Revolução do Vargas de Minas Gerais e da Paraíba. Não te esquece, qual é o reflexo no Brasil da Primeira República? O que vinha lá do segundo reinado e continuava da Primeira República de economia principal? A venda do café. Isso aqui, não te esquece, isso aqui afeta muito, né? Afeta a venda do café, que o nosso principal comprador era os Estados Unidos. Onde começou a crise de 29? Nos Estados Unidos. Então, afeta a venda do café. E aí, o Washington Luiz, que vai ser o último presidente do Café com Leite, o Washington Luiz começa a perder apoio. Até porque o Washington Luiz dizia que não ia seguir o convênio de Taubaté. O que é o convênio de Taubaté? Pega lá a aula de História do Brasil, tio Davi. Convênio de Taubaté. Se sobrar café, o Estado vai comprar. Quem disse Washington Luiz? Pissa, não vou comprar porra nenhuma. E aí vai começar problemas para a República do Café com Leite. E o Vargas vai dizer que ele vai comprar e vai torrar, literalmente, né, o café. Mas tá, só uma rebarbinha aqui, um parênteses de Brasil. Bom, Fernando, se tem causa, qual é a recuperação? Qual é o remédio? Qual é a profilaxia que vai se fazer? Tem que lembrar, isso que é obrigatório, tá? Tem que lembrar que um início de recuperação vai se dar com um plano, o presidente Franklin Delano Roosevelt. Ah, tem 2 Roosevelt na história dos Estados Unidos? Tem. Mas se aparecer Roosevelt, 95% de ser qual Roosevelt? Esse aqui, o Franklin Delano, o cara do New Deal.
Tem que saber, bonitos. Tem que saber, não pode ir para a prova sem lembrar que era o novo pacto, o novo acordo, mas tu tem que lembrar em inglês o New Deal, que vai ser um plano que vai iniciar a recuperação nos Estados Unidos. É tipo lá nas revoluções inglesas, pós-revolução gloriosa, o que o Guilherme de Orange vai jurar? A petição dos direitos. Saiba Bill of Rights. Aqui saiba o New Deal. Entre as várias características, as várias medidas que vão tentar influenciar o capitalismo estadunidense para recuperar, o que tu mais tem que lembrar? Muita coisa. Vamos lá. O mais importante é que isso aqui tem uma coisa principal. Isso aqui foi um programa intervencionista. O intervencionismo, no caso estatal, no caso público. Aí, pelo amor de Buda, tu não cai na pegadinha, tá? O New Deal foi um programa socialista. Claro que não, tá? Não é porque tem a expressão intervenção do Estado ou a expressão intervencionismo, isso aqui é necessariamente socialismo, tá? Por favor, a eleição de 2022 já acabou, tá? Aquela cachaça. Não é porque tem uma certa intervenção na economia que isso é necessariamente socialismo. Então, nós vamos ter que dizer que na Mesopotâmia tinha socialismo. A quem que pertencia às terras da Mesopotâmia, questão número 1 da prova, dia 14 de janeiro, pertenciam ao Estado. No Egito também. Mas não vai dizer que o Egito era socialista, né? Então, vamos lá. Os Estados Unidos era capitalista pré-29, os Estados Unidos continuou capitalista pós-29. Só que vai ser um capitalismo com um controle do Estado, em certas medidas, para evitar, por exemplo, uma nova superprodução, para evitar uma nova superprodução de mercadorias. Tem uma conversa bem longa, até tem autores liberais que vão dizer que não foi superprodução, não sei o que, não sei o que. Agora eu não tenho tempo de dizer, tá? Os vários autores, tá? Agora é para a prova da URGS. Para a prova da URGS, a crise foi do capitalismo liberal. O que vai recuperar? Um capitalismo intervencionista. Até vamos botar o nome do cara, tá? Quem é o cara que vai ser o pai desse programa e que a equipe econômica do Roosevelt vai se ligar? É o cara chamado de Keynes, um economista chamado de John Maynard Keynes. Então, o capitalismo keynesiano em contraposição a um capitalismo liberal. O governador do estado de vocês, Eduardo Leite, é do capitalismo liberal. O Partido dos Trabalhadores, que assumiu de novo o Poder Executivo Federal. O Partido dos Trabalhadores é o partido keynesiano. Tá? Até hoje é assim, tá? Tem os liberais de um lado, tem os keynesianos. Ah, tem os marxistas? Tem, mas eles são menores. Então, é importante, guarde isso aqui, por favor. Vamos avançar? Partiu. Bonitos? Claro, sempre relevante. Mas eu peguei minha água. Esqueci mesmo. Tá, vamos lá, vamos embora. Olha só. O que tem que manjar disso aqui? Ah, foi na Itália e na Alemanha. Isso aqui meio que qualquer um vai saber, né? Primeiro, vamos lá. Características. Pelo menos 3 características, doutores e doutoras, tu vai ter que manjar para te ajudar a decidir uma questão lá de VOF, ou de afirmativa 1, 2 e 3, quais são verdadeiras, ou alternativas diretas. Estou vendo ali no chat? Não, tá, tranquilo. Então, características, 3 básicas, olha só. Pelo menos 3 características básicas desse fascismo, desse nazifascismo que vai existir na Alemanha e na Itália. Uma palavra que já usei antes. Stalinismo, alguns dizem que é totalitário, mas na prova da URGS é mais ditadura. Ali é consenso. Ali foi ditadura, mas foi uma ditadura elevada ao cubo. Uma ditadura muito exagerada e exacerbada. Aqui é totalitarismo. Aqui é consenso entre qualquer historiador, tá? Itália do Mussolini, Alemanha do Hitler, totalitarismo. Ditadura, uma ditadura elevada ao cubo. Toda ditadura é totalitária? Não. Todo totalitarismo é uma ditadura? Aí sim. Primeira coisa, toda cidade-estado é uma polis? Não. Toda polis é uma cidade-estado? Sim. Lá na Idade Antiga. A Antiguidade Clássica, Grécia. Então, totalitarismo, uma super ditadura, Itália e Alemanha do período entre guerras. Mas, né, bonitos?
Ah, porque o nome completo do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tá, tudo bem. O nome não importa, tá? O que importa é o que o partido faz na prática. Uma ideologia e uma forma de governo anticomunista, ou anti... Não é nem anticomunista, era anti-esquerda como um todo, tá? Mas usando a prova, termos mais de prova, anticomunismo, anticomunista, anti-União Soviética, anti-a-foice e o martelo, anti-marxismo, Itália do Mussolini, Alemanha do Adolfo, anticomunistas, antimarxistas, na época muito contra a União Soviética. Ah, mas dizem lá na internet que nazismo é de esquerda. Tá, tudo bem. Aí avança, vamos lá. Mas, o que também é importante tu lembrar, tá? O que era uma peculiaridade maior do caso alemão? Na Alemanha, tinha tudo isso aqui? Tinha. Mas na Alemanha tinha uma coisa a mais, tinha uma característica a mais, que é a ojeriza, a aversão, o ódio aos judeus, que aí tem um nome específico. Não esquece que o antissemitismo é uma característica, em especial, do fascismo alemão. Como é que é o nome do fascismo alemão? O nazismo. E aí o antissemitismo. Eu aprendi com o IFEM, mas aquela porra daquela reforma em 2009, já faz 13 anos daquela bosta, dobrou os S's, né? Antissemitismo. O antissemitismo, repetindo, o que é antissemitismo? O ódio aos judeus, a aversão aos judeus, a ojeriza, se você quiser, para botar lá na redação da prova, né? Em vez de botar a aversão, a ojeriza aos judeus. Ah, mas tinha lá na Itália do Mussolini? Claro que tinha, mas para a prova, tá? Se fala que era algo mais da Alemanha hitlerista, da Alemanha fascista, da Alemanha nazista. Olha o filme lá, A Vida é Bela, que ganhou do Central do Brasil. O que é A Vida é Bela? É um judeu italiano. Está lá com o guri. Aí é levado. Então, outro campo de consideração. Então, na Itália tinha, mas para fins de prova, se encaixa mais para o caso alemão bonito. 2023, né? Sim. A prova da URGS nem sempre ela usa as efemérides, tá, bonitos? O que são efemérides? As datas de aniversário. Mas vamos lembrar, tá, algo... Já que nós estamos aqui, turma da manhã tem mais carga horária que a turma da noite, vai dar tempo de dizer. O que aconteceu há 100 anos atrás? Porque assim, quando a gente pensa em 1923, de aniversário, não tem muita coisa, assim, né? 1923. No Brasil, o Tratado de Pedras Altas, que era uma revolução que teve no Rio Grande do Sul, é muito famoso. Agora, no caso da Alemanha nazista, teve algo em 23. A chegada do Hitler ao poder. Não, a chegada foi em 33. Janeiro de 33. Então, que porra aconteceu em 23? Isso aqui quase ninguém fala, tá? No colégio ninguém vai falar. Mas atenção, o Hitler, 10 anos antes de assumir o poder, ele tentou chegar de outro modo. Como é que ele chegou em 33? Ele foi escolhido chanceler. Cuidado que chanceler aqui não é a mesma coisa que no Brasil, tá? O que é chanceler no Brasil? Ministro das Relações Exteriores. Chanceler aqui é primeiro-ministro. Atenção para um golpe que o Hitler quis dar e já apareceu em prova mais de São Paulo, o Putsch. Tem esse CSH que é golpe em alemão. O Putsch de Munique. O golpe na cervejaria de Munique. Os nazistas tentaram chegar com um golpe de Estado em 23. Um golpe de Estado explícito. Isso aqui é o cu da galinha, senhores. Isso aqui é a diferença para você dos seus concorrentes por aí, tá? Então, deixando claro, quando é que o nazismo chega ao poder de fato? 1933. Mas 10 anos antes, os nazistas tentaram chegar ao poder? Sim, com um golpe mais explícito. Esse golpe em alemão tem o nome de Putsch. O Putsch da cervejaria. O Putsch de Munique. Aqui Hitler é preso. O Adolfo é preso aqui em 23. Aí preso, ele vai ficar até 26, ele vai escrever o tal do Mein Kampf. Por que ele foi preso? Tá disso aqui, o Putsch. Aí o que os nazistas vão pensar uma década depois?
Olha, se a gente ganhar cadeiras no parlamento, falando que os alemães querem ouvir, quando a gente for ganhando cadeiras, a gente pode começar a pressionar o presidente a escolher um de nós chanceler, que é o que vai ocorrer lá em 33. Mas antes de 33, eles tentaram ser mais pé na porta. Pé na porta, um golpe explícito. Não deu certo, tá? Então que fique claro. Se quiser escrever aí, tá? Esse golpe nazista não deu certo. O Hitler foi preso. Mas se tentou dar esse golpe aqui. Filigrana, tá, bonitos? Filigrana, detalhe do detalhe, se aparecer dia 14 de janeiro, lembra de mim. O putsch da cervejaria de Munique, 100 anos atrás, né? 100 anos atrás. Aí, vamos avançar. Vamos ver mais uma coisa. Bom, ela, tá? Guerra Civil Espanhola. A prova da URGS trazia muito antes, quando não tinha falecido ainda, o professor Henrique Serra Padrós. O professor Padrós era o grande professor de idade contemporânea da URGS, tá? E ele fazia algumas provas da URGS. O professor Padrós faleceu, infelizmente, no passado, até tive no velório dele. Foi um grande professor. Mas não é porque, né, o professor faleceu que a questão não cai, tá? Tem muita gente que estuda isso lá na URGS e eles gostam, tá? Do assunto Guerra Civil Espanhola. E tu consegue conectar aqui dentro. Bom, a gente fala de fascismo, a gente fala basicamente de Itália, que chegou primeiro com Mussolini, e depois a Alemanha, chegou em 33, oficialmente. Mas teve o caso da chamada Guerra Civil Espanhola. A Espanha também foi um regime genuinamente fascista. Acho que dá muito pano para manga. A prova jamais iria pedir isso para você, tá? A Espanha, entre 39 e 76, foi um regime fascista, estrito sensu? A prova não vai perguntar isso. Mas a prova pode te perguntar o que isso aqui teve a ver com a Itália e com a Alemanha, especialmente com a Alemanha, tá? Essa guerra civil foi entre 36 e 39. Por isso que eu falei ali de 39 a 76, né? 39 assumiu um novo governo. Olha só. Bom, só para relembrar. Fernando, o que é guerra civil? Guerra civil é uma guerra interna. Mas não te esquece que muitas vezes tem esse termo aqui na história, tá? O civil, mas tem que ser um civil entre aspas, né? Que não foi só uma guerra interna, espanhóis contra espanhóis. Aqui na Rússia teve uma guerra civil, não teve só russo. Tá? Ali não teve só espanhol contra espanhol. Aqui era basicamente, sim, a direita espanhola contra a esquerda espanhola. A direita espanhola era a Falange, a esquerda espanhola eram os republicanos. Ok, então tinha esquerda e direita. Mas, que tu mais tem que, era mais agora uma aula de revisão, lembrar, é que o grupo da direita espanhola, que eu vou escrever aqui explicitamente, a Falange, esse grupo vai receber apoio explícito e até mesmo material bélico, armamentista dos nazistas. Dos fascistas como um todo, os italianos também, mas mais do fascismo alemão. Então, teve apoio. A direita espanhola teve apoio de Hitler, teve apoio do nazismo, teve apoio da Alemanha fascista. Não esquece que fascismo é gênero, nazismo é espécie, nazismo é modalidade. Então, esse pessoal, e quem vai ganhar? Quem vai assumir em 39 é a tal da Falange, era a direita espanhola. E essa Falange, é legal saber o nomezinho do cara, tá? Ele vai ficar muitos e muitos anos no poder. Esse cara foi apoiado pelo Hitler, deu um abraço no Hitler, que era o general Franco, Francisco Franco. Vou botar o sobrenome. Uns dizem o generalíssimo Franco. O general Franco, torcedor fervoroso do Real Madrid. O general Franco. Que é curioso, estoura a Segunda Guerra Mundial. Começou a Segunda Guerra Mundial. O que pensou o Hitler e o Mussolini? Mais o Hitler. Tu vai nos apoiar, né? Espanha, Franco. O que o Franco disse na guerra? Sou neutro. Sou neutro. Por isso que esse regime de direita, tá? Proto-fascista, tá? Proto-SM, tá?
para o pessoal que está em casa. Aí, olha só, e nós vamos ter que manjar, então, vamos para a segunda GM. Ó, para quem está em casa, nossa parte técnica já acho que já ajudou. Deixa eu ver aqui. Tá, voltou, beleza. Bonitos, olha só, vem pra cá. Vamos para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Vamos rever aqui a nossa segunda GM de 39 a 45. Bom, básico, tá? Não vai botar tríplice aliança e nem tríplice entente aqui, né? Eixo e aliados. Tá? O eixo e os aliados eram os blocos aqui. Por que isso? Tem que decorar? Tem. Tá? Porque assim, aparece lá numa questão alternativa letra B. Ela falou lá que a União Soviética entrou tardiamente no eixo. Não dá, né? Então, é bom, sim, tá? Tu manjar quem estava em cada lado. Não que a prova vai pedir para você, tá? Vai ter lá no enunciado. Quem eram os integrantes dos aliados? Claro que não vai ter isso, tá? Mas aí no meio de uma alternativa, ou no meio de um parêntese, V ou F, ou nas afirmativas, troca os países, aí tu já exclui aquela alternativa, né? Você vai relembrar. O eixo, tu vai, se formou primeiro, vai ter a Alemanha, era líder, a Alemanha do Hitler, a Itália do Mussolini, a Espanha do Franco. Ele disse, não vai. Então, era a Alemanha, Itália e Japão. Esses três aqui. Tá? O Império Turco Otomano. Ficou lá na Primeira Guerra Mundial. Os aliados. A Inglaterra e a França. Cuidado, né? Cuidado na prova, tá? Quem é que demora para entrar na Segunda Guerra Mundial? Não é ninguém do eixo. Do eixo estavam todos desde 39 Estados Unidos e União Soviética. Então, atenção que é dentro dos aliados que demora a gente para entrar. Essa gente, leia-se, Estados Unidos e União Soviética. Então, esse aqui é o sexteto, né? Mas o 7, tu tem que saber. O Brasil de Getúlio Vargas, época do Estado Novo. Claro que o Vargas ficou jogando, né? Entre um e outro. O Vargas tinha alguns membros do governo, tipo o Góes Monteiro, que eram mais próximos do eixo. O Vargas era um populista, né? Ele queria quem desse mais benefícios ao Brasil. No frigir dos ovos, ao fim e ao cabo, o Brasil acabou entrando aqui dentro. Tá? Os aliados. Bom, vamos avançar aqui, bonitos, e algumas questõezinhas mais... Vamos falar um detalhe. Falamos um detalhe ali do golpe de 23, a tentativa do golpe nazista. Um detalhe aqui na Segunda Guerra Mundial. Porque se já teve o Holocausto, você vai saber. Vamos lá. Começou com a invasão da Polônia. Tem meio que é obrigado a saber. Agora na aula de revisão, né? Vamos pensar num detalhe aqui, que era a chamada República de Vichy. Ou de Vichy, alguns falam. A República de Vichy ou a República de Vichy. Diga isso aqui. Qual foi o primeiro país invadido pelos aliados? A bosta da França. A França perdeu muito rápido. A França, em maio de 40, caiu na mão da Alemanha. Tanto é que tem foto lá do Hitler, com a Torre Eiffel, atrás dele. Aí, bonitos, qual é o babado da história aqui? Qual é o babado da história? Tem grandes, até hoje, tá? Entre os historiadores franceses, já tinha nessa época, e tem até hoje. Por que a França perdeu tão fácil assim? Não era mais que na época lá do Napoleão Bonaparte, tá tudo bem. Ela perdeu muito rápido. E o que é uma das explicações? É porque dentro da França, infelizmente, tinha colaboracionistas com os nazistas. Tinha francês fascista, que ajudou a chegada dos nazistas. O que era a República de Vichy? Ela foi a chamada França colaboracionista. Colaboracionismo é um termo negativo aqui, tá? Colaboracionismo é um termo pejorativo. Por quê? Porque é a França que ajudou os nazistas a tomarem a França. Um pedaço da França ficou como França, mas era a França colaboracionista. Colaboracionista. Para mais detalhes, você pode ver o filme Casablanca, que se passa numa cidade do Marrocos, chamado Casablanca, por isso o nome do filme é Casablanca, tá?
agora jogou na Copa do Mundo, né? O Marrocos foi Nunca foi dublado. Mas Marrocos, ele era francês. Só que ele era francês que vai se tornar alemão, porque a Alemanha dava as cartas aqui dentro, né? O Hitler dava as cartas aqui dentro. Era uma França que colaborava com os nazistas, era uma França que não era mais independente. Então, fique claro, tá? Se aparecer esse termo aqui, tá? É um termo para dizer de gente que apoiou os fascistas, apoiou os nazistas, os fascistas alemães. Então, é um termo pejorativo a seguir para a história francesa. Então, isso aqui, esse seria o cu da galinha no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. É uma coisa básica, mas é bom relembrar. Fernando, o que começa a virar a Segunda Guerra Mundial? O que começa a virar a história e aí a vitória dos aliados? Duas grandes batalhas. Lembre de duas grandes batalhas. Que começa a dar a vitória para o lado dos aliados a partir de 43 uma batalha, em 44 outra batalha. Lembre da Batalha de Stalingrado, que aí foi uma batalha liderada pela União Soviética, que foi dentro de território soviético. Stalingrado, os alunos perguntam, o que é Stalingrado? Falam. Stalingrado era uma cidade. Era uma cidade de Stalingrado. Hoje, se for lá no mapa, não está Stalingrado. Que Stalingrado é de Stalin. Tá? Hoje, se for lá no mapa, até foi sede de jogo de Copa em 2018. Hoje é Volgogrado. Tá? É Volgogrado. Não é São Petersburgo. São Petersburgo já foi Petrogrado e foi Leningrado. Durante a União Soviética era Leningrado. Stalingrado ficava ao sul. Tantas vezes assim. Cidade mudou tantas vezes. Já entendi. Porque a cidade mudou de nome tantas vezes. 3 vezes. A primeira foi na Primeira Guerra Mundial, porque eles diziam que São Petersburgo era um nome muito alemão, muito germânico. A era Petrogrado. E depois, quando os comunistas chegaram ao poder, vamos homenagear o nosso grande líder, Lenin. Aí, quando acabou a União Soviética, voltou a se chamar São Petersburgo. Quando acabou a União Soviética, esse aqui voltou a se chamar Volgogrado. Então, aqui, bonitos, vitória soviética. E é mais hollywoodiano, tá? Aqui agora é mais hollywoodiano. Imagina o documento cidade, como vai ficar aí. Imagina o documento cidade. Saiba o dia D. O dia D. Tem que saber que é 6 de junho. Não, tem que saber nada. Só sabe que essa aqui não é a Primeira Guerra Mundial, não é a Guerra do Vietnã, não é a Guerra das Coreias, não é Guerras Púnicas, Roma contra Cartago, tá? O dia D é algo da Segunda Guerra Mundial. Qual é a semelhança entre Stalingrado e dia D? Os dois foram derrotados da Alemanha. Os dois a Alemanha perdeu. Aqui a Alemanha perdeu na chamada Frente Oriental, aqui a Alemanha perdeu na Frente Ocidental. Qual é a diferença? Aqui liderada pela União Soviética, aqui uma derrota alemã liderada pela União Soviética, aqui uma derrota alemã liderada pelos Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra, tá? Eu sou falando da batalha que depois ficou na guerra. Como? Batalha que depois ficou na guerra mundial. Monte Castelo. Monte Castelo. Já apareceu em prova. Quem quiser, acho que o professor Davi deve dizer para vocês lá em Estado Novo, né? Mas se perguntarem, tá? Qual foi a principal batalha que o Brasil se meteu? Foi, na verdade, o Brasil não era Brasil, assim, né? O Brasil era uma coluna dos Estados Unidos, tá? Mas eu vou colocar aqui, vou botar aqui, ó. Fernando, qual foi a principal batalha que o Brasil se meteu? Na região da Itália, em território italiano, tá? A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, tem até ali um monumento que o pessoal fumou maconha aqui em Porto Alegre, né? Monte Castelo. A Batalha de Monte Castelo é a grande símbolo, até hoje, né? Tinha uns vivos há uns 10 anos atrás, não sei se deve ter pracinha vivo ainda, né? A minha avó tá viva, a minha avó então, assim, nossa, nós vencemos Monte Castelo. Até hoje, a possibilidade de dizer, nossa, nós vencemos. De fato, tá? Foi uma batalha que os Estados Unidos não ajudou tanto, mas que foi uma vitória brasileira contra nazistas, tá? Como tu acabou de dizer que o Brasil lutou em território italiano,
Sim, só que a Itália era um lixo, tá? A Itália era muito fraca militarmente. Então a Alemanha tinha que ajudar a Itália. Então teve brasileiro que trocou tiro com um nazista aqui em Monte Castelo. Venceram, tá? Só que foi em território italiano. Em território alemão, o Brasil não lutou, tá? O Brasil só lutou em território italiano. E claro, Monte Castelo. Fechou? Vamos. Eu pensei em descolonização sonora aqui dele. Eu poderia entrar em descolonização, mas eu quero fazer uma última coisinha aqui, bonitos. Uma última coisinha de detalhe, tá? Que às vezes passa ao largo dos alunos. O próximo assunto é Guerra Fria. Guerra Fria é muito famoso pós-Segunda Guerra Mundial. Embora tenha outros assuntos, descolonização, Israel-Palestina. Fernando, aqui dentro, o que teria começado nesse contexto? O que teria começado um ensaio de Guerra Fria? Porque eles só vão ser aliados momentaneamente. A bomba atômica é o mais famoso. Mas eu queria lembrar, como detalhe, vai que a prova da URGS seja maldosa e aperte vocês, Conferência de Potsdam. A chamada Conferência de Potsdam. O que é isso, bonitos? Quando chegou ali em fevereiro, tá? Potsdam. Quando chegou ali em fevereiro de 45, fora o Hitler, que estava meio... sempre foi louco, mas fora que estava mais louco ainda, tá? Muitos já sabiam que a Alemanha ia perder. Em 45, muitos sabiam que a Alemanha ia perder. Os aliados também. E aí os aliados, a partir do início de 45, eles começaram a fazer conferências entre eles. O que são essas conferências? Olha, vai acabar a Segunda Guerra Mundial. Como é que vai ficar o mundo depois? Isso são essas conferências. Então elas reuniam os que vão ser vitoriosos. Basicamente reuniam sempre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. A França entrava de... A França que não era colaboracionista, né? Entrava de gaiato, tá? Mas era basicamente sempre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. Esquece um pouco a Inglaterra agora. Essa que foi uma conferência no final da guerra. Teve uma primeira importante, a de Yalta, mas que foi em agosto de 45. Em agosto de 45, que é o final da guerra, a Alemanha já tinha pedido para sair. O Hitler já tinha se matado, aqui só faltava o Japão. Quando as bombas foram colocadas no Japão, as bombas atômicas. Nessa conferência é que vai começar a tensão forte entre Estados Unidos e União Soviética. Então, se na prova da URGS perguntar para ti assim, qual conferência no contexto da Segunda Guerra Mundial começou a ensaiar um processo de tensão entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo soviético? Conferência de Potsdam. Então, aqui é o começo da tensão entre EUA e União Soviética. O Roosevelt estava vivo aqui ainda? Não. Aqui estava o vice dele, tá? Que era um cara bem anticomunista, chamado Harry Truman. Tanto é que quando se estuda a Guerra Fria, a gente fala a Guerra Fria também como início da chamada doutrina Truman, que era um conjunto de discursos bem anticomunistas. Deixando claro, isso aqui é o cu da galinha, que é o detalhe do detalhe, tá? Isso aqui não é uma tendência em prova, mas se aparece isso aqui, conferência do fim da Segunda Guerra Mundial, e aqui começou um ensaio, pelo menos diplomático, da tensão que queria gerar um conteúdo chamado Guerra Fria. Vamos perder tempo, né? Vamos lá, vamos avançar. Por isso, eu tinha programado começar a aula que vem isso aqui, mas eu começo agora, ó. E eu deixo os casos à parte para a semana que vem. Vimos hoje, então, Revolução Russa, crise de 29, nazifascismo com Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial. Última revisão, vai ser só a primeira parte hoje. O Enem trouxe muito desde 2009 a importância do estudo da história da África. A URGS sempre valorizou, mas a URGS está trazendo bem cada vez mais. Tem que saber as independências da África e da Ásia. Mais no caso da África, que a prova da URGS gosta mais. As independências ou a descolonização. Vou dar assim, a primeira parte. Segunda parte essa semana que vem. Alguns autores não gostam do termo descolonização,
porque parece que foi só uma coisa dada pelos europeus. Mas é um termo didático, tá? O que tu viu comigo na última aula de História Geral? Lá em 2022, falei para ti, antes da Primeira Guerra Mundial, o neocolonialismo. O neocolonialismo ou imperialismo. O que vai acabar com o neocolonialismo? A descolonização. Por isso que é descolonização. Deixar de ser colônia. Ásia e África. Mais o caso africano, as independências da África e da Ásia. Casos específicos, bonitos. Casos específicos, falo contigo na semana que vem. Reviso contigo na semana que vem. Aqui eu só vou te dizer por que é após a Segunda Guerra Mundial, por que é justamente após a Segunda Guerra Mundial que começa esse processo. E aí vai chover de país na Ásia e mais ainda na África. Nigéria, Camarões, Ruanda, África do Sul, Líbia, blá, blá, blá. Causa, então. E aí eu termino nossa aulinha de hoje. Nossa penúltima aula de revisão. Causas. Três. Primeiro, metrópoles. Como é que estavam as metrópoles pós-Segunda Guerra Mundial? Pensando em se reconstruir. Então, as metrópoles, muito o caso de Inglaterra e França, a França foi detonada na Segunda Guerra Mundial, né? Então, as metrópoles em reconstrução. Se diz a crise das potências europeias. Então, metrópoles em reconstrução. E aí ficava mais difícil tu manter uma colônia. Porque pensar em te reconstruir, ao invés de ficar mantendo uma colônia. Então, metrópoles em reconstrução. Mas, uma outra coisa que explica, bonitos e bonitas, o porquê que é após a Segunda Guerra Mundial e não após a Primeira Guerra Mundial a descolonização, é o surgimento da ONU, e dentro da ONU, a ideia da autodeterminação. A autodeterminação dos povos. Que até o comunista Lenin já falava isso, mas depois a própria ONU vai acabar usando mais termos. Aquela ideia que todo povo merece um país. Todo povo tem direito a um país. Mas os palestinos. Mas os curdos do norte do Iraque. Mas, isso aqui é algo que vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial e ajudou, tá? Essa ideia aqui na independência de países na África e no Sudeste Asiático, que nem toda a Ásia foi colonizada. Né? E óbvio, bom, vai ser um assunto da semana que vem de revisão, na nossa última aula de revisão semana que vem, né? O apoio, entre aspas, né? Um apoio nada ingênuo, né? Mas um apoio das superpotências. Leia-se, Estados Unidos e União Soviética. Um apoio das superpotências. Mas no Vietnã, por que é um apoio entre aspas? Quando os países, esse é o caso dos Estados Unidos pensou assim, o Vietnã quer ficar independente da França, que era a França metrópole. Até aí tudo bem, porque eu, Estados Unidos, até não quero que eles continuem dando poder, mas que se fodam mesmo. Eu, Estados Unidos, quero ter atuação. Então, tudo bem. Né? Mas, quando eles viram que o Vietnã poderia ficar independente com o socialismo, aí não, aí guerra do Vietnã. Então, por isso que é um apoio entre aspas. Se fosse só para afastar as metrópoles, Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Holanda, tudo bem. Mas era tudo capitalista. Os Estados Unidos queriam que eles ficassem. Não. Os Estados Unidos não queriam que a Inglaterra continuasse na África do Sul. Por quê? Porque os Estados Unidos poderiam controlar a África do Sul. Os Estados Unidos não queriam que a França continuasse, que a Argélia continuasse com a França. Por quê? Porque daí a Argélia podia cair na esfera de influência dos Estados Unidos. Mas, se virasse independente com o socialismo, aí o pau quebrava. Como vai quebrar no Vietnã, na Argélia, em Angola, tá? No sul da África. Bonitos, aqui é básico. Semana que vem, vamos revisar alguns casos aqui dentro, falar de Guerra Fria, falar de Israel e Palestina, falar de ditaduras sul-americanas e de neoliberalismo. Isso mesmo, no meio do meu. E a outra questão do caso da Rússia, e no final da conta, os Estados Unidos ganham das guerras, oficial guerra.
Mas aí Rússia, Ucrânia, prof. Demetrios, que tem tempo. Bonitos, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês gostam. Valeu.